Sabe aquela sensação que dá quando você tá angustiada, ansiosa ou com raiva? Com aquela emoção muito intensa que você sente o seu corpo saindo do controle? Parece até que você tá caindo de um avião sem paraquedas. Hoje eu vou te contar o que a gente chama de paraquedas emocional para essas horas de muita intensidade. Como e quando você pode acionar essas 4 estratégias para pausar as suas emoções. Meu nome é Paulinha Gilbert, sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. E meu objetivo com esse canal é eu compartilhar na prática os conceitos de psicologia que mais mudaram a minha vida e que mudam todos os dias as vidas dos meus pacientes também. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Ter esse feedback de vocês me ajuda demais e me incentiva a estar aqui toda semana. Então vamos direto ao ponto. Mas antes de eu entrar nas 4 estratégias, eu preciso que você entenda como que o seu cérebro funciona. Para garantir a nossa sobrevivência, a gente tem uma parte do nosso cérebro que se chama amígdala, que é uma região mais emocional, que tem como objetivo proteger a gente. Essa amígdala, que é diferente dessa amígdala, que é uma regiãozinha lá no nosso cérebro, ela é como se fosse um radar tentando detectar ali quais ameaças que você tem no seu ambiente. Então imagina que toda vez que você está lidando ali com alguma situação ou que você entra em algum lugar novo, o seu cérebro está ali tentando rastrear. Isso aqui é perigoso, isso aqui é seguro, isso aqui é injusto, isso aqui está certo. E qual que é o ponto central? Essa análise é feita de uma forma muito rápida. Já que o objetivo é te proteger, você tem que ter essa resposta ali em questão de segundos. E nisso ela tende a detectar possíveis perigos e automaticamente você responder a eles. Pensa aqui comigo, você tem um carro vindo na sua direção. Eu tenho certeza que você nem vai perceber que você pensou, nossa, tem um carro vindo de direção. Quando você viu, você já respondeu ali tentando fugir, tentando sair daquele lugar em que você está em perigo. Ou seja, primeiro você reage e depois você pensa. Então, toda vez que acontece alguma coisa que pode ser perigosa, por exemplo, um barulho forte, algo vindo na sua direção, uma crítica que pode ser um perigo social, ou até uma mensagem que não foi respondida ou que foi respondida de forma rude por outra pessoa, isso é interpretado, visto como algo diferente que está acontecendo naquele ambiente, como consequência, uma possível ameaça. Logo depois que isso acontece, essa região ela começa a apitar dentro do seu cérebro e você entra em o que a gente chama de modo luta, fuga ou congelamento, que é a resposta do nosso corpo para justamente proteger a gente desse perigo que você está identificando. E nisso, em questão de segundos, seu coração já acelera, suas mãos ficam tremendo, seu sangue já é enviado ali para os músculos, seu estômago trava, você pode ter essa sensação de suar. E eu tenho certeza que nesse momento você só consegue olhar para aquela ameaça, você dificilmente vai conseguir pensar em outras coisas. Você vai ficar sempre ali muito atenta ao perigo. Lembrando que isso é algo muito inteligente do nosso corpo, porque ajuda na nossa sobrevivência. Porém, alguns momentos, a gente identifica essa ameaça com coisas que, na verdade, não são tão ameaçadores assim. E esses são os famosos casos em que a gente olha e fala assim, poxa, eu queria agir diferente. Porque muitas vezes seu corpo já entrou em modo luta, fuga ou congelamento. E quando você viu, você gritou com uma pessoa, ou então você fugiu de uma situação em que você gostaria de enfrentar, ou você congelou em algum momento em que você gostaria de agir diferente. E isso muitas vezes acontece porque quando você está no auge da sua emoção, com o seu corpo todo ali em um modo preparar para a sua sobrevivência, tem uma parte do seu cérebro que chama córtex pré-frontal, que basicamente você tem que saber que é a parte racional do seu cérebro, responsável por você planejar, por você ponderar decisões importantes, por você conseguir pensar em consequências de longo prazo. Normalmente, ela acaba se desligando nesse momento. O que você tem que ter em mente aqui é que quando você detectou um perigo, sua amígdala começou ali a reagir, esse sistema nervoso simpático está sendo acionado, essa região do seu cérebro mais racional, ela é automaticamente desligada. E essa lógica aqui, ela é muito útil diante, por exemplo, de um assalto, de um animal vindo na sua direção. Mas ela é menos útil quando, por exemplo, você está em um momento em que você quer ter uma conversa difícil com o seu parceiro, ou quando você está diante do seu chefe, ou até quando você precisa ter uma atitude com os seus filhos, em que você precisa que esse emocional abaixe um pouco para você conseguir ser mais racional diante daquela situação. Meu ponto aqui é, nem sempre a gente quer agir com base nas nossas emoções e por isso a gente precisa de algumas estratégias para diminuir essa resposta luta, fuga ou congelamento que às vezes a gente tem. Então agora a gente vai para as 4 estratégias para que você possa conseguir
pausar essa emoção tão intensa e impedir com que você faça algo que você se arrependa depois. E a maior parte delas consiste em algo que vai diminuir essa resposta do seu sistema nervoso simpático e vai ativar a resposta contrária a esse sistema, que é o sistema nervoso parasimpático. Então, a primeira técnica eu chamo de técnica do frio. Originalmente, a gente tem a técnica que chama técnica do gelo, que ela consiste em, no momento em que sua emoção está muito intensa e você está prestes a fazer algo que você vai se arrepender depois, você vai pegar um cubo de gelo e colocar no seu corpo. Por quê? O cubo de gelo não é algo que vai te machucar, mas ao mesmo tempo ele vai trazer uma resposta sensorial para você conseguir ativar um reflexo bem primitivo, que se chama reflexo do mergulho. Ela tem como objetivo reduzir a frequência cardíaca, diminuir a ativação desse sistema nervoso simpático e ativar o sistema contrário, que eu falei chama parasimpático, mas eu gosto de apelidar carinhosamente como sistema de relaxamento. Ela é uma intervenção fisiológica, rápida e ela também é muito eficaz para quebrar esses picos emocionais. Só que a gente tem algum porém. Nem sempre os meus pacientes, eles têm disponível ali um gelo, né? Às vezes ele tá ali no trabalho, ou então tá em um restaurante e fica mais difícil o acesso. Então uma das coisas que você pode fazer é ir ao banheiro e jogar uma água gelada no seu rosto, na nuca, é realmente seu corpo sentir essa mudança de temperatura. Eu gosto que usem essa estratégia principalmente em momentos como crise de raiva, ou então aquele momento que parece que nada vai dar certo, que você só consegue pensar naquela ameaça, você não tá conseguindo se acalmar. Agora a gente vai para a segunda técnica que se chama mudança na respiração. Repare que quando a gente tá muito ansiosa, a gente costuma respirar de uma forma muito acelerada. Só que essa respiração, ela acaba ali mantendo esse sistema nervoso simpático ativado e tendo mais dificuldade para ativar o sistema de relaxamento. E aí, para a gente conseguir incentivar esse sistema de relaxamento a ser ativado, a gente manda uma resposta corpo para o cérebro, ou seja, a gente vai tentar influenciar na nossa respiração, observar e incentivar a respiração mais lenta. E como que você vai fazer isso? Você vai inspirar contando até 4, mandando o ar para a barriga, isso é muito importante, e expirar devagar contando até 6. Só que eu tenho um adendo. Muitas vezes, quando a gente está no auge da emoção, é muito difícil ficar concentrada ali na respiração. Eu mesma tenho muita dificuldade quando eu tô com essa temperatura emocional muito alta, de ficar contando até 4, observando a minha respiração. Isso às vezes me causa mais ansiedade ainda. Então, uma outra estratégia que a gente faz, principalmente para quem tem dificuldade, ou então quando a gente está se tratando de emoções como raiva, ou até uma emoção que está ocasionando uma queda muito grande de energia, a gente vai na estratégia contrária, que é o quê? Gastar energia. Ou seja, aumentar o fluxo ali dessa respiração. Você vai perceber que ao se movimentar, isso pode ajudar demais a regular a sua emoção. E agora vamos para a terceira técnica, que é a estratégia sensorial. Lembra que eu falei que quando essa região emocional, quando a amígdala assume o controle, isso acontece porque ela está identificando uma ameaça e a tendência do seu cérebro para te proteger é o quê? Você ficar muito focada naquela ameaça. Então a mudança sensorial, ela vem como uma forma de você tirar a atenção daquele perigo que você está pensando e colocar a atenção numa parte externa, em outras coisas, para que você conseguir ver que aquilo ali não é tão ameaçador ou aquilo ali não está acontecendo naquele momento presente. Então a gente tem algumas opções, por exemplo, você utilizar uma gominha e você colocar essa gominha no seu braço. Percebe que isso aqui não machuca, mas isso pode colocar a minha atenção nesse movimento e na sensação que isso traz. Você pode também segurar algo gelado, como eu já falei anteriormente, pressionar os pés contra o chão e observar essa sensação. E eu também gosto muito dos 5 sentidos, que é você nomear 5 coisas que você está vendo no ambiente, 4 coisas que você consegue tocar. Então, por exemplo, eu tô tocando aqui na gominha, no microfone, no negócio para eu colocar o computador e nessa vela aqui na mesa. 3 coisas que você escuta, 2 cheiros, ou também você pode pensar na sua última refeição. A lógica aqui é você utilizar os 5 sentidos para tirar o foco dos sintomas e dessa ameaça e colocar em algo externo. E a quarta técnica a gente vai chamar de time out. Eu gosto muito de passar essa técnica para os pacientes, principalmente quando você está assim, em um contexto com o seu namorado, ou então com o chefe, ou com seus filhos, porque são relações que muitas vezes a gente quer preservar e a gente não quer tomar alguma decisão ou ter alguma fala impulsiva. Ela também pode ser utilizada em contexto em que toda vez que sua temperatura aumenta, você sabe que você tem uma tendência de, por exemplo, comprar demais, comer demais, beber demais. O foco dela é você tentar sair do ambiente uma vez que você sentiu a sua temperatura emocional ficar cada
cada vez mais intensa. Lembra que eu comentei que quando isso acontece, o seu corpo acaba entrando no modo luta, fuga ou congelamento? Nesse momento, às vezes a gente tem reações automáticas, reações baseadas muito mais na nossa emoção do que a gente deseja ali para o nosso longo prazo, ou então você vai ter uma forma de agir que você sabe que você não vai se orgulhar no futuro. Então pensa aqui comigo que você tá ali discutindo um relacionamento, tendo a famosa DR. Quando você perceber que sua emoção começou a subir demais, você vai falar e pedir esse time out. Explicar para sua parceira, para o seu chefe, para os seus filhos a importância de você se regular. Ou então, se você não conseguir ter intimidade com a pessoa suficiente para explicar todo esse cenário e essa estratégia, você pode falar que você vai no banheiro, ou que você precisa de um tempo para respirar, ou que te deu uma fome. Enfim, você precisa de um tempo para conseguir se regular e evitar que você tome uma atitude que você acabe se arrependendo depois. Lembrando que o meu propósito aqui não é te incentivar a fugir de uma discussão ou então a evitar todos os conflitos. Pelo contrário, a ideia é você conseguir ter esse tempo para você se regular e ele costuma ser em torno ali de 20 minutos. E uma vez que você está mais regulado, ou seja, que a sua temperatura vai diminuindo, você consegue acionar o seu córtex pré-frontal, que é essa região responsável por você conseguir planejar, com que você consiga pensar o que você vai falar. Então você vai sair do ambiente, esperar mais ou menos 20 minutos. Ajuda muito você caminhar, regular a sua respiração e só retornar quando você perceber que saiu da intensidade 8, 9 e já passou para uma intensidade menor, uma intensidade 5 daquela emoção. Agora que eu te dei as 4 estratégias, a gente vai, para mim, a parte mais importante do vídeo. Essas técnicas não são para você evitar suas emoções. Elas são para você conseguir não reagir sempre com base no que você está sentindo. O objetivo é te dar um tempo para você conseguir acionar a região mais racional do seu cérebro e impedir com que você tome decisões que você vai se arrepender. Mas o que eu vejo acontecendo na clínica? Eu vejo as pessoas com muito medo de sentir emoções. E aí, uma vez que elas conseguem se regular, por exemplo, utilizando essas estratégias, elas começam a evitar tudo que vai aumentar essa temperatura emocional delas, tudo aquilo que vai causar uma emoção mais intensa. Então, trazendo um exemplo, vamos supor que a Maria quer discutir a relação, algo importante para ela com o João. Toda vez que ela começa essa discussão, ela começa a ficar ansiosa, frustrada, numa intensidade ali, nível 9. E o que ela faz? Ela utiliza essas 4 estratégias e uma vez que ela consegue abaixar a emoção dela, ela consegue voltar ali e retomar os pontos importantes para não deixar passar aquilo ali que está incomodando ela. Ou seja, a gente tem 2 etapas. A gente tem a primeira etapa de se regular e uma segunda etapa que é encarar aquilo que é importante para você. E o importante é você não ficar só na primeira etapa. É você aprender a se regular para aí sim você tomar decisões baseadas nos seus valores, no que é importante para você e na maneira com que você vai se orgulhar no seu longo prazo. No caso da Maria, é mesmo sendo difícil enfrentar aquela discussão com o João. No meu caso mesmo, toda vez que eu ia gravar vídeo aqui, eu sentia a minha emoção aumentando muito. E muitas vezes eu me regulava, me acalmava e simplesmente não vinha aqui gravar. A gente só sabe que essas estratégias aqui foram bem feitas quando elas ajudam a gente a atingir os nossos objetivos. E não são band-aids emocionais que vão só acalmar a gente e mesmo assim a gente vai continuar tendo medo de sentir aquilo de novo. Então aproveita essa reflexão e escreve aqui nos comentários a seguinte frase: eu vou acalmar para agir com sabedoria e não para fugir. Não esquece de curtir esse vídeo, me ajuda demais quando você reconhece meu trabalho e te vejo no próximo. Beijo!